Olá, bom dia, feriadão, final de feriado, e nós aqui para aprendermos mais desse nosso Deus e aprendermos mais sobre nós mesmos. Então sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe ricamente o seu dia e a sua semana. E eu quero começar com um versículo que diz assim: vivam em harmonia e em paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, 11b. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês vivam em paz e em harmonia. Por isso estamos aqui falando sobre nossos temperamentos, para que possamos saber, né, como lidar com a nossa família, com todos que estão dentro da nossa casa. Então sejam todas bem-vindas. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. E a nossa convidada especial, Camila, já está aqui. Dá um oi para mim aí, Camila, que a gente já vai começar hoje, ó, com tudo para a gente não perder tempo. Hoje nosso tempo está um pouquinho mais reduzido. Camila, fala um oi para mim, que aí eu já te convido. Bom dia, Loide. Bom dia, Eliamar. Bom dia, Camila. Olha ela aí. Vamos lá, vou te chamar. A gente já vai começar com tudo hoje. Entrar ao vivo. Achei. Abençoe ricamente a vida de vocês. Bom dia, linda. Olha ela chegando aí. Aê, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E Tudo você? jóia, fazendo você Tá me pular ouvindo? cedo, tá, jóia? Fazendo você Ai, pular que cedo bom. da cama nesse feriado aí, né? Onde está? Não, mas é bom, a gente acorda cedo mesmo, né? E é isso aí. Feriado é bom, porque se a gente não acordar cedo, a gente não aproveita o dia, né? É A verdade. gente precisa de ânimo, precisa sim. Tudo Precisamos bem? sim. Graças a Deus, tudo jóia. E aí, com você? Graças a Deus, tudo bem também, tudo ótimo. Ai, que bom, fico feliz. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco para compartilhar aí, né, dos seus conhecimentos, compartilhar o amor de Deus com todas nós. É um prazer imenso. O prazer é todo meu, uma alegria, né? Como sempre eu digo, é uma honra estar aqui falando daquilo, né, que o Senhor nos dá a oportunidade de estudar, daquilo que a gente vai vivendo Sim, e compartilhar, porque aquilo que a gente aprende, mas não compartilha, ele vai ficando só pra gente, né? Então isso é verdade. muito importante, aprender a compartilhar aquilo que vem até nós. Seja como experiência, seja como aprendizado, é importante a gente trazer. É isso que gera o mais, né? Os frutos, é importante. Então, Que a alegria é bacana. toda minha, viu? Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. Sempre que quiser vir, fica à vontade. A casa é Obrigada. nossa. Que bom, bom demais. É uma bênção. Oi, E aí, como Creuza, foi a bom semana dia. Desculpa, sim? Tá falando bom dia para sua tia. Ah, bom dia a todos que estão aqui. Que Deus abençoe, viu, gente? Estão aqui conosco, né, nesse Pois feriado. Muito bom a gente começar o dia desse ânimo. pois é. Você me fez uma pergunta? Qual é? Não, perguntei sobre como que foi essa semana de temperamentos. Pois é. Todo mundo dentro de casa, vamos falar assim, então, uma parcela aí passeando, né? Uhum, Mas eu acredito que quem ouviu a nossa primeira live juntas aí, acredito que já pôde colocar um pouquinho em prática, né? Esses dias aí, todo sim. mundo junto, né? Querendo E se ou não, reconhecer, talvez. sim, sim, verdade. Então é muito bacana. Então, antes da gente começar a falar sobre os outros dois, vamos orar? Eu vou fazer essa oração Sim, inicial e você finaliza depois com a oração para a gente também. com certeza. Então, vamos Amém. lá. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos, ó Deus, nessa manhã na presença santa do Senhor, Pai.
Graças te damos, te bendizemos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, por nos permitir, ó Deus, acordar nessa manhã tão linda, por nos permitir, ó Deus, viver mais um dia. Te louvamos e te Amém. bendizemos pelo teu grande amor e Amém. porque o Senhor traz clareza, ó Deus, à nossa mente, ao nosso coração e traz paz, ó Deus, e harmonia para dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, Amém. obrigada por tudo. Obrigada por usar a vida da Camila, por me usar. Continue fazendo de nós, ó Deus, segundo o teu coração. Que nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer, ó Deus, cada dia mais através das nossas vidas, Pai. Assim eu te peço que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que alegria. Amém. Coisa boa, né? E Fique à hoje você vai vontade. passar para mim? Com Bom, gente, certeza. então bom dia para todos que estão aqui conosco, né? Para Claudinha também. Nós estamos falando um pouco sobre temperamentos. E antes de eu contar um pouquinho mais sobre os nossos dois temperamentos que eu vou falar hoje, né? Que é o sanguíneo e o fleumático, eu vou falar um pouquinho sobre características de temperamento rapidinho para a gente poder entender. Bom, então, como eu disse semana passada, o temperamento, ele não é a personalidade, ele faz parte da personalidade. Então, a personalidade, ela, como eu dei o exemplo de um iceberg, ele faz parte daquilo que se torna a pessoa, né? Nós não somos apenas um temperamento. E eu trouxe isso aqui por um exemplo. Vamos supor que nós nascemos, é um exemplo, né? Uma xícara, nós nascemos com o nosso temperamento, certo? Então, aqui um bebê nasceu e tem um temperamento, né? Ele já nasceu com esse temperamento. Porém, durante a vida, ao longo da vida, vários fatores vão influenciando esse temperamento para gerar essa personalidade. Por exemplo, a cultura, né? A cultura familiar, o país onde ele nasceu, né? A pessoa onde aquilo, né? A origem dela, ela vai influenciar. A religião que ela provavelmente vai seguir durante a vida, a educação que ela teve, tanto na parte de educação escolar mesmo, quanto na parte de educação familiar, os amigos, né, o ambiente social que ela viveu, a hereditariedade, ou seja, a genética, né, de onde ela veio e quais são os genes, qual é o DNA, aquilo que participou da formação dele. Então, assim, e além de outros fatores. Então, todo esse mix se torna a personalidade de alguém. Então, alguém não é apenas o temperamento. O temperamento faz parte da personalidade, certo? Então, esse é o primeiro foco que eu queria lembrar. Deus nos fez de forma única. Então, não existe exatamente a mesma pessoa com todos esses fatores igual em qualquer lugar do mundo, gente. Então, você é único simplesmente por você nascer. Então, isso é um grande privilégio, né? O privilégio de ser único. Deus nos fez único. Mas todas essas partes da nossa vida, elas podem ser trabalhadas. A nossa personalidade, ela pode ser trabalhada ao longo da vida. Então, não significa que se isso aconteceu, se você se tornou essa pessoa, isso vai te fazer para sempre assim. Não. Você tem um temperamento? Tem, mas ele pode ser trabalhado. Você tem uma cultura? Tem, mas ela pode ser trabalhada, verificada aquilo que é um ponto positivo, um negativo. A sua religião pode ser compreendida de forma mais ampla, né? Então, tudo aquilo que você tem na sua vida, você pode trabalhar de uma forma que você possa melhorar. Acontece de ocorrer situações em que pode ser trabalhada para a forma negativa. Mas o nosso foco, nosso objetivo é de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E isso é o que o Senhor também quer para as nossas vidas. Desenvolvimento, crescimento, maturidade. Então, isso aqui é um pouquinho sobre o que quis dizer sobre a personalidade. Além disso, outro fator dos temperamentos é que eles podem ser divididos, são 4 tipos, mas esses tipos, eles podem ser classificados entre quente e frios, úmidos e secos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeira classificação, quente e frio. Um temperamento quente é como a água. A água, quando a gente coloca ela para ferver, o que acontece com a água? Ela expande, ela cresce, ela borbulha, não é verdade? Então, um temperamento quente expansivo, é um temperamento extrovertido.
Então, um temperamento que essa pessoa ela tem a necessidade de expandir. Não significa que ela é uma pessoa expansiva, ou em nenhum momento observem as características como negativas. A gente usa essas palavras para se tornar um pouco mais claro para as pessoas. Então, o temperamento quente é aquele temperamento expansivo, aquela pessoa extrovertida. Então, existem dois tipos de temperamentos assim. Vou falar daqui a pouco quais são. E tem os temperamentos frios. Por exemplo, você pega a água e coloca no congelador. O que acontece? Ela contrai, ela se torna um gelo. Então, esse é o temperamento frio, é o temperamento introvertido. Ele não tem necessidade de expansão. Pelo contrário, ele prefere a introversão. Então, são pessoas que não têm tanta necessidade de falar, não têm necessidade de expor suas emoções de forma extremamente clara, ela não tem nem a necessidade, nem o desejo de realizar isso, né? Então, isso faz mais parte desse tipo do temperamento, né? Dessas classificações. Quente e frio. E o úmido e os secos é a segunda classificação. O úmido, eu vou dar um exemplo. Se eu pego aqui, enche de água e molho o meu temperamento, certo? Ele vai sair. Quando eu tirar ele vai secar, não é verdade? E a água, ela vai marcar? Não. Ela vai ficar sem marcar. Ela vai manter essa água. Esse é o temperamento úmido. É o temperamento que não tem tantas... Ele passa por situações durante a vida, mas isso não marca a vida dele ao ponto de que se torna uma cicatriz, se torna uma ferida. Ele tem facilidade de perdoar, ele tem essa leveza, vamos dizer assim, né? Então, ele passa pelas situações, mas essa situação não torna quem ele é. Não marca a vida dele. E o seco, né, totalmente diferente. Se eu enchesse essa xícara de terra e eu furasse essa terra todinha assim, ia ficar marcado? Sim, com certeza. Então teria as marcas. Essas são as pessoas com temperamento mais seco. Não significa que ele é seco, não. É que ele marca. Ele tem mais dificuldade de perdoar. E aquilo que aconteceu com ele se torna marcado. Ele sofre com aquela situação. Por muito tempo, ele tem aquela marca, aquela cicatriz. E isso pode influenciar na vida dele. Então, dando a dica para vocês, um temperamento que é quente, ou seja, expansivo e úmido, fácil de perdoar, que não se marca tanto, é o temperamento que nós vamos falar hoje, que é o temperamento sanguíneo. Ele é quente, ele é expansivo e ele é úmido. Ele não se marca com coisas. Ele tem facilidade em perdoar. O temperamento quente, ou seja, expansivo também, mas seco, aquele que marca, aquele que guarda, né, aquilo que aconteceu com ele, é o temperamento colérico. Ou seja, ele tem a expansividade, mas ele sofre aquilo que aconteceu com ele. Esses são os dois temperamentos quentes, sanguíneo e colérico. E os nossos dois temperamentos frios, quais são? Vou falar um pouquinho. O temperamento frio, ou seja, introvertido. O frio e o úmido, ou seja, ele é frio, ele é introvertido, mas ele também não guarda tanto rancor, ele tem facilidade de perdoar. É o temperamento que nós vamos falar hoje, é o fleumático. E o último temperamento é o temperamento que é introvertido, né? Não se expõe de forma tão clara, e ele também é um temperamento seco, é um temperamento que guarda mágoa, é um temperamento que tem que lidar com isso, é o temperamento melancólico, né? O melancólico, ele é introvertido, ele não se expõe, e ele tem essa dificuldade em esquecer aquilo que marcou ele. Então, eu falei tudo isso para dizer para vocês que nós temos um temperamento dominante, mas todas as características dos outros podem fazer parte do nosso. Nós podemos ser uma mescla de temperamentos. Então, isso é para deixar um pouco mais claro sobre quem nós vamos falar hoje, né? Semana passada nós falamos sobre os coléricos, que são aquelas pessoas que são líderes natos, né? Eles são práticos, objetivos, eles são extremamente ativistas, eles fazem, eles desenvolvem, eles resolvem a situação. E nós falamos sobre os melancólicos, né? Que são aqueles que são reflexivos, que vivem a emoção, que sofrem de uma forma mais intensa, mas também são extremamente fiéis, são muito focados. Quando eles focam em alguma causa,
eles são extremamente intensos, eles são muito perfeccionistas, né? Então a gente fala um pouquinho sobre isso, as dificuldades de cada um, né? O melancólico, o perfeccionismo, e o colérico, a avareza, aquela necessidade, aquela soberba que ela precisa ser trabalhada também. Até mesmo a praticidade, a frieza que ela pode falar com as pessoas, né? Então a gente fala um pouquinho sobre o colérico, porque o colérico ele é expansivo, mas ele também gera mágoas, né? Da mesma forma do melancólico, né? O melancólico ele é introvertido, mas ele também tem essa dificuldade de liberar perdão, né? Enfim. E hoje sim, Adão, você pode ter mais de um. Eu vi uma pergunta aqui, você pode ter um temperamento, né, dominante, mas você pode ter todas as características dos outros quatro, né, os quatro temperamentos. E hoje, vamos falar, a gente vai lançar novamente o desafio não, o teste, né? Que vocês vão fazer. E eu vou também dar uma dica para vocês de um Instagram maravilhoso que a gente trabalha muito sobre os temperamentos. O foco dela é esse. Então hoje nós vamos falar sobre os sanguíneos e fleumáticos, sobre aqueles que são úmidos, né? Ou seja, aqueles que não se prendem às cicatrizes da vida. Então nós vamos falar, e eu também vou contar para vocês qual é o meu temperamento hoje, né? Que eu disse para vocês, que seria algo que vocês vão ter que descobrir, né? Você já imagina qual é, Claudinha? Eu acho que sim. Ah, vamos ver, no final você me fala. Tá bom. Então, nós vamos começar hoje pelos fleumáticos. Os fleumáticos, gente, o símbolo deles é a água, né? Eles são caracterizados pela água e da mesma forma que a água, elas buscam repouso se adaptando. O fleumático é aquele tranquilo, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa de bem com a vida, aquela pessoa que não busca, não cresce, ela é extremamente passiva, adaptável na situação. Se tá difícil, ela se adapta. Se tá bom, ela se adapta. O temperamento dele é de se adaptar como a água. É aquela pessoa caladona, tranquila, paciente, adaptável. Ela gosta de estar com amigos, ela também é organizada, mas também pode não ser, dependendo da situação, né, da cultura, né, se é porque normalmente ela é mais passiva, então se está muito bagunçado para ela é a organização dela. Ela é diplomática, então, e ela tem que tomar muito cuidado com essa passividade durante a vida, porque muitas vezes ela demora para tomar iniciativa, né, então ela precisa sobre ela mesma e sobre a vida mesmo, né, o desenvolvimento da vida. Ela busca um repouso se adaptando ao interior. Então, a tranquilidade dela é se adaptar. Como a água, eu vou falar um exemplo muito claro. Hoje nós estamos, né, lutando, né, a gente está nessa época de dengue. A água parada, ela desenvolve doenças. A água em movimento, ela gera energia. E o símbolo do fleumático é a água, né? Então, se ela está parada, ela não vai crescer. Ela só vai gerar aquilo que não é positivo. Mas em movimento, ela tem energia. E quem é muito movimento do fleumático? Pessoas externas, né? Normalmente, elas precisam de outras pessoas para que elas desenvolvam na vida, né? Então, por exemplo, um fleumático conviver talvez com um colérico, ele vai se sentir um pouco pressionado, mas ele vai ter mais desenvolvimento, né, na vida. Então, quando ele não é controlado, ou seja, quando ele está num fleumático sem intenção, sem ideia, sem desenvolvimento, ela se torna uma pessoa acomodada, desmotivada e indecisa. Não sabe o que vai fazer da vida, ela está acomodada demais, ela não sabe o que fazer. Mas quando ela sabe, quando ela está controlada, ela se torna uma pessoa consistente, uma pessoa eficiente e uma pessoa confiável. Vou te dar 2 exemplos de pessoas famosas, né, que se tornaram famosas, que têm esse temperamento. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King. Então, 2 pessoas que eram para ser passivas, mas com uma causa se tornaram relevantes. Referência e relevância. Então, um fleumático, todos os temperamentos, ele pode se tornar algo excepcional. Tudo depende daquilo que vai ser trabalhado nesse temperamento, certo? Então, ele também tem dificuldade de não briga com as pessoas, às vezes, né, acaba sendo passando por situações que ele poderia evitar, mas por ser passivo, ele não luta com as próprias forças para se defender, né? Eles também podem ser estáveis, mas eles são estáveis emocionalmente, são racionais, são lógicos,
mas também são teimosos, né? Eles querem do jeito deles e se a bagunça tá um caos, se você tem um filho que é fleumático, e a bagunça dele tá um caos, e ele fala, eu entendo a minha própria bagunça, então ele se torna uma pessoa teimosa, uma pessoa difícil, uma pessoa que você dá uma ação para ele, ele demora a realizar, então você vai ter que ter essa paciência para lidar com o fleumático, porque ele precisa de incentivo para crescer, né? Mas são bons ouvintes, né? Podem se tornar desmotivados se não tiver uma pessoa ao lado incentivando, né? Então, esses são os nossos queridos fleumáticos, mas eles são extremamente intensos e também eles desenvolvem com excelência aquilo que coloca nas mãos se você dá uma tarefa e dá uma orientação do que ele deve fazer. Então, se você guia essa pessoa, então, se você convive com o fleumático, guie ele nas pequenas coisas, baseie-se, explicando o que cada pessoa deve fazer, as crianças, né? Às vezes elas não conseguem estudar, têm essa dificuldade. Oriente, faça uma lista para ela, regras, oriente, o que ela deve fazer. Isso vai trazer um pouco mais de segurança na vida do fleumático. Ele precisa dessa orientação, ele precisa de passos para que se torne uma vida mais tranquila, né? Para que ele possa desenvolver com excelência. Porque quando eles pegam a coisa para fazer, eles vão fazer com excelência. E, mais uma vez, né? Falando, o fleumático, ele faz parte do temperamento frio, né? Que ele é um temperamento introvertido. Mas também ele é um úmido, ou seja, ele não gera mágoas, ele não fica preso nas mágoas, ele faz parte do temperamento, a classificação dele é o frio, introvertido e úmido, né? Então, eu falei isso no início. E aí, conhece alguém fleumático, Claudinha? Meu marido. Sua casa tem um de cada. Um de cada. Meu Deus, é assim mesmo. Isso é a beleza da vida, né? Os temperamentos, mas quando eles se juntam, assim, isso é muito interessante, né? O fleumático, nossa, eu acho ele maravilhoso. Porque a pessoa por ela ser calada, a pessoa acha assim, ela vai devagar. Não, de forma alguma. O fleumático é extremamente focado naquilo que ele faz quando ele tem essa orientação, quando ele tem aquele ânimo, é o que eu disse, né? É a água. A água parada, o fleumático parado, sem controle, ele vai se tornar só uma água para a doença, mas um fleumático em movimento, ele gera energia, né? Então, a água em movimento se torna energia. Então, é maravilhoso esse temperamento. É fleumático, colérico. Olha essa mistura. Muito bom, eu gosto. E essa é a diferença, né? A gente consegue misturar um pouquinho de cada temperamento em cada pessoa. Eu acho maravilhoso. Minha tia disse aqui, e ela é mesmo um exemplo de fleumático extremamente controlada e focada naquilo que ela faz. Maravilhoso, um temperamento que gera muitos benefícios, né? Sim. Porque desenvolvido, né, gera muitas coisas positivas. E agora a gente vai falar sobre o último temperamento. Desculpa, sim? É só assim, né? Ao mesmo tempo que é fleumático, né? Tranquilo, vem o lado colérico também para dar essa, né? Então ele é muito movimentado, muito. Eu falo, como que é fleumático? Mas porque também tem esse lado tranquilo. Então, isso. É assim. E eles conseguem se organizar muito bem dentro disso, quando entende, né? Tem uns que se desorganizam muito. Mas ele conseguiu essa temperança aí entre os dois. Sim, e aí vem a parte do desenvolvimento do psicológico também, porque um fleumático, quando ele começa a se comparar demais, achando que o tempo dele, né, aquilo que ele não consegue fazer aquilo, ele se compara, aí às vezes ele pode travar, ele pode gerar uma ansiedade, uma insegurança, aí vem a parte psicológica, né, que a gente precisa trabalhar, e o que eu disse para vocês, o temperamento não é o seu rótulo, tudo pode ser trabalhado. E como que a gente trabalha o temperamento, gente? Com prática e com terapia. Se você tem essa necessidade, se você vê que isso não o temperamento, você não está conseguindo lidar muito bem, você precisa de uma orientação psicológica, isso é muito importante, né? Posso deixar também, né? Eu atendo clinicamente, vocês sabem, e estou à disposição também para a gente poder trabalhar esses temperamentos, né? Que não são o nosso rótulo. Tudo pode ser trabalhado no nosso psicológico, tá bom?
E agora a gente vai falar sobre o último temperamento, o sanguíneo. Pelo nome, né, a pessoa já pensa assim, meu Deus, que é isso? Que temperamento é esse? Né, temperamento intenso, né? E ele realmente é um temperamento intenso, sanguíneo, né, gente? E ele é um temperamento maravilhoso também. O símbolo dele é o ar, né? Então, o temperamento sanguíneo, ele é envolvente como o ar, ele libera energia, eles são animados, são expressivos, são alegres, são extrovertidos, são espontâneos, normalmente gostam de ser o centro das atenções. Naturalmente, a pessoa não quer ser o centro, mas ela se torna. Então, você vê, vai no aniversário, vê alguém que tá rindo mais alto, que tá expandindo, contando alguma história e tudo mais, eles naturalmente se tornam o centro das atenções pela forma expansiva dele ser, né? Voltando à classificação, ele é um temperamento também que é quente, né? É um temperamento expansivo, mas ele é um temperamento úmido também, ou seja, ele não guarda rancor. É muito interessante. O sanguíneo, ele passa por muitas situações. Marca a vida dele? Claro, mas ele não se perde naquilo, ele não se fixa naquilo que aconteceu. Fernando, eu sou fleumático com cara de sanguíneo. É verdade, Fernando. Meu colega, meu amigo Fernando. Gente, é verdade. Mas eu sei com cara, super cara de sanguíneo, porque quando a gente convive, nossa, super expansiva, alegre, extrovertida, a gente vai com as pessoas, a gente ri demais, mas nem sempre a gente, né, expõe realmente o nosso temperamento. O temperamento, ele faz parte da personalidade, a gente pode trabalhar ele, a gente pode, muitas vezes, até esconder a realidade, né? Mas a gente pode pegar as características de outros temperamentos, né? Então, o sanguíneo, ele é falante, ele é comunicativo, ele é animado, ele de fácil convivência, é uma pessoa que você gosta de estar. É importante que normalmente, às vezes, ele até se torna um pouco inconveniente, porque às vezes o sanguíneo não controlado, ele vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que ele quer, ele vai falar o que ele quer, o que ele não quer, vai pensar e vai falar e vai expor. E isso, né, nem sempre, por exemplo, um melancólico está pronto para ouvir, ou até um colérico, ou enfim, qualquer outra temperamento pode se sentir um pouco constrangido em alguns momentos, né? Porque o sanguíneo, ele não tem papas na língua, ele vai falar, ele vai rir, ele vai, uma brincadeirinha, uma coisinha assim, ele vai rir daquela pessoa e nem sempre o outro tá pronto. Então, por isso que o sanguíneo, ele tem que trabalhar isso, porque ele pode invadir o ambiente do outro. Ele pode se tornar inconveniente, né, desagradável, uma pessoa que critica, né? Então isso não é uma coisa legal, é uma coisa que a gente precisa desenvolver, algo que a gente precisa trabalhar no sanguíneo, porque ele é muito, você ama estar com ele, mas às vezes ele pode falar alguma crítica que você não tá, né, aquilo que não é muito legal, que possa gerar algo negativo no outro, né? Então ele precisa treinar a adequação de discurso, né? Falando em palavras bonitas, a gente precisa treinar o que fala, né? O sanguíneo, ele precisa pensar um pouco antes de falar, porque como ele é expansivo, ele é extremamente rápido, então ele vai falar naturalmente, né? Às vezes ele nem pensa, nossa, eu não podia ter falado isso, mas falou. Saiu, é mais fácil. É aquela pessoa que vai ter que ligar para contar, e ela vai contar a história várias vezes, então a facilidade dela é expor, né? Então, um sanguíneo não controlado, ele se torna muito inseguro, extremamente inseguro, é inseguro sobre o que ele fala, sobre ele mesmo, sobre o que ele vai fazer da vida, se acha que eu vou ser alguma coisa da vida. Então, o sanguíneo tem essa insegurança natural, ele se torna barulhento e exagerado quando ele não está controlado. É uma pessoa, até mesmo ela cansa, ela é exagerada, ela é intensa demais. Mas um controlado, ele é extremamente agradável, simpático e otimista. O sanguíneo sempre, quando ele está controlado, ele sempre vai olhar o bem, né? O bom da vida, aquilo com bons olhos, né? Mas também ele pode se tornar, quando ele está fazendo muita graça, ele pode se tornar infantil, não valorizado, porque ele faz muita graça. Sabe aquelas pessoas que a gente pensa assim, ai, não, nem dá pra confiar. Por quê? Porque acha que essa pessoa vive fazendo graça, ou vive rindo. Então, o sanguíneo dá essa impressão. Mas, pelo contrário, eles são sensíveis, eles importam com as pessoas. E uma coisa interessante também, né, do sanguíneo é que ele tem dificuldade de terminar o que ele começa.
por ele ser extremamente rápido, desenvolvido, uma coisa, por exemplo, o melancólico, gente, ele vai olhar para essa xícara, ele vai, nossa, que xícara, com, né, amarela e tudo mais. O sanguíneo vai pegar, vai resolver e tudo, nossa, bonita, vamos embora, vamos comprar, porque ele é rápido, né? Então ele toma decisões de forma rápida, às vezes ele até arrepende de ter feito isso, de ter comprado, mas ele tem dificuldade de pensar, de terminar o que ele começa. Às vezes ele vai limpar uma casa, ele começa, aí chama atenção uma coisa, aí vai sair, aí pega o celular para assistir alguma coisa. Então ele tem essa dificuldade de concluir o que ele começou, né? Então é importante a gente trabalhar esse sanguíneo nisso, né? Porque aí ele vai se tornando inseguro. Então, o sanguíneo, uma das grandes transtornos que a gente vê nele é a ansiedade. Porque ele é rápido, porque ele falou, porque ele é inseguro, porque ele acha que não vai dar nada certo, mas do mesmo jeito ele acha que vai dar. Então, ele é um temperamento intenso, né? Mas é um temperamento maravilhoso, porque ele é extremamente alegre, divertido, né? 2 exemplos é Gisele Bündchen. Ela é sanguínea e o Usain Bolt, né? Aquele corredor, aquele atleta. Enfim, então, falando um pouquinho sobre o sanguíneo, conhece alguém sanguíneo? Meu filho. Não. Aqui em casa tem de tudo. Você tem na sua casa um de cada. Obrigada, Yasmin, por Amém. estar aqui, linda. Uma mescla aqui em casa. Uma mescla. Você é melancólica, sua filha colérica, seu marido fleumático e você e seu filho sanguíneo. É um exemplo de caso, é um estudo de caso. É um estudo de caso. A tia Creuza falou, conheço. Conhecem, gente, quem é sanguínea? É isso aí, gente. É um temperamento intenso, bem intenso. Pois é, Claudinha, então a gente falou um pouquinho, né, sobre os 4 temperamentos. Gente, eles são maravilhosos. Eu amo falar sobre temperamentos, né? Eles fazem parte da nossa personalidade. E às vezes você escutou, se você não ouviu hoje sobre você, volta no semana passada que a gente falou um pouquinho sobre os coléricos e melancólicos, que também são intensos, né? Todos eles. E isso faz parte, né? E isso faz a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente começa a se entender e também a melhorar. Que quando a gente não se conhece, a gente fala, eu não sou isso não. Eu não, isso eu não sou não. Mas quando você começa a reconhecer quem você é, você desenvolve o seu temperamento, a sua personalidade. Você nasceu para estar cada dia melhor. Justamente. Deus não quer você pequeno. Deus não quer você preso naquilo que você acha que é, o que falaram que você é. Não, Deus quer te fazer crescer cada dia. Então, desenvolva, né, e observe as oportunidades que a gente tem hoje em dia das informações, da clareza das informações psicológicas, físicas, mentais, né, tudo aquilo que faz parte para que a gente possa desenvolver a cada dia mais, tá? Você nasceu para ser melhor a cada dia, tá? E existem muitas formas disso. E Deus nos quer crescendo a cada dia, não nos prendendo a pequenas coisas ou a rótulos que podem ter colocado em nós, viu? Verdade. Sim, Claudinha, sua Amém. Falei muito. Palavra, imagina. É muito bom esse conhecimento, né? Igual eu conhecendo, né? Todos aqui em casa, é mais fácil esse lidar um com o outro. Facilita muito. E tem 2 versículos que eu quero trazer, um para os fleumáticos, que diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, tenha bom ânimo, segue em frente, né? Está em Colossenses 3:23. E para os sanguíneos, Provérbio 18:21, que diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, sanguíneo, vamos dominar. Eu tenho esse lado sanguíneo, então a gente perde a amizade, mas não perde a piada. Exato. Então a gente tem que controlar horrores. Porque quando a gente vê, a gente já falou e misericórdia. E a gente às vezes tem que ficar voltando atrás para organizar este novo, né? Repor, refazer. Minha tia colocou o meu versículo, e é verdade, ela falou sobre ele esses dias, né? E ele serve, né, realmente para nós, porque nós precisamos, né, de trabalhar.
a nossa sim, boca, abençoar as pessoas com aquilo que a gente traz, né? Não gerar traumas. Porque talvez para você um úmido, você não vai lembrar, né? Passou, a pessoa falou, tá, acabou. Mas nem sempre é assim, né, gente? A gente precisa trabalhar. E vai chegar um ponto, querendo ou não, a gente se magoa com aquilo que a gente fala, que a gente escuta. Então é importante a gente falar aquilo que a gente gosta de ouvir, trabalhar, né? Tudo isso. sim, Isso é importante. sim. E só quero deixar é, como que cada personalidade recupera as suas energias. Cada um tem a sua maneira diferente, né? Reage de uma maneira diferente. Então, aqui em casa nós colocamos isso em prática e funcionou muito. Por exemplo, para o colérico, né? Para minha filha, atividade física. Nossa, como isso recupera as energias dela. Então, quando ela está muito cansada e tal, é atividade física. E bota para fazer bastante, que isso revigora eles. Para o Sim, sanguíneo, eles gostam de sociabilizar. Então, coloca junto com um é verdade. amiguinho aí, né? Nem que seja num joguinho, deixa eles conversarem bastante. Parece que aquilo ali renova. E eles vêm cheios de histórias, né? Para contar sobre Isso. esse sociabilizar, né? Enquanto ele está com outro É, coleguinha. Se você é uma mulher sanguínea, se você é uma mulher sanguínea, saia com as pessoas, desenvolva, né? Assim, marque, às vezes marque na sua casa, se você gosta de conversar, traga na sua casa, né? Então, assim, ou marque de ir em algum lugar. Então, fale, realmente é um ponto maravilhoso. Sim. Do fleumático, ele recupera as energias quando ele não faz absolutamente nada. Então, deixa ele dormir. Ou está na caixinha do nada ali no celular, jogando. Dá esse tempinho para essa pessoa. Vai recuperar, sai dali renovado. E para o melancólico, eles normalmente gostam de recuperar ficando sozinho. Momento de leitura, né? Faz um lanchinho, senta ali, é o momento dele. Então, Isso. respeitando, né, esses momentos de cada um, essa recuperação de energia de cada um, a coisa flui com mais harmonia dentro de casa, né? Até Exato. mesmo para relacionar fora, né? Não somente dentro, né, do nosso lar, Uhum, mas fora também. Porque a gente já vai assim com aquele sentimento de estou tranquilo, estou em paz. Eu acho que exato. é bem bacana. Nós precisamos desse combustível, né? Era Uhum, isso que eu queria exatamente. trazer e compartilhar. E estou olhando aqui as horas. Você tem um Tá compromisso, né, tranquilo. minha amiga? Uhum. Não, mas tá Então, tranquilo. Eu achei lindo o que você disse sobre recuperação e sobre observar, adaptar, porque isso vai ser para a vida toda. sim, Às vezes você é um sanguíneo e casou com um colérico, então esses vão ter, né, precisam de adaptação, ou um fleumático com um sanguíneo, por exemplo, né, o melancólico com sanguíneo. O melancólico, às vezes, ele precisa de silêncio no momento dele, às vezes o sanguíneo quer contar o dia e tudo mais. Então, observe, reflita, observe as suas características da outra pessoa sim. e desenvolva uma adaptação. Isso é muito importante também, esse mix, né? Porque a gente falou de pessoas específicas, né? Isso. Sozinhas, mas nós vivemos uma mistura. Nós vivemos em uma mistura, então é importante a gente se conhecer, entender os nossos limites, entender que aquilo está nos incomodando. Às vezes uma pessoa te incomoda, você nem sabe o porquê. Às vezes é alguma situação que a sua reação é diferente da dela, né? Então é importante vocês encontrarem um eixo de equilíbrio para que isso, né, seja fácil e de mais fácil convivência. E é possível, tá bom? É possível, não desesperem, nós estamos aí, graças a Deus, né? Os temperamentos já existem há anos e anos, né? Agora que a gente sabe melhor das características e dos testes e tudo mais, mas é possível, né? Antes de tudo, faça para Deus, conviva, ame as pessoas, se ame também, entenda que você é precioso do jeito que você é, e entenda que estamos. Opa, deu uma travadinha, desculpa. Voltou. E agora fica a pergunta.
Claudinha, qual é o meu temperamento? O dominante, né? Porque eu tenho um pouco de todos. O que que você acha? Eu acredito que seja sanguínea. Será, Certeza. gente? Vamos lá, gente. Acertou! Muito bem. Meu temperamento sanguíneo, exatamente, né? Extremamente extrovertida. Realmente, essa parte do úmido, gente, é muito engraçado, né? Porque é uma coisa natural, não é uma coisa, a gente não guarda, assim, claro, não significa que eu esqueci alguma coisa assim, mas não é Sim, aquilo pelo que me menos, prende, aquela né? Uhum. cicatriz, aquela coisa que eu fico pensando, né, igual outras, por exemplo, melancólico. Meu Deus, ele reflete. Ele vai pensar, não, A o que que eu mente podia ter feito então de fica diferente? Meu Deus. No melancólico, gente, a Claudinha é melancólica, então a pessoa fica sofrendo com aquela situação muito tempo, né? Interessante, né, que na minha família tem vários sanguíneos, mas eles têm um percentual diferente do fleumático, do colérico, do melancólico. Eu sou uma sanguínea diferente de outras pessoas da minha família, mesmo sendo Uhum. dominante em sanguínea. É muito interessante. Cada um reage de uma forma. Então, assim, isso é bem legal. Muito Sim, interessante. Com o mesmo temperamento pode ser de um jeito sim. diferente, né? E lembrando daquilo que eu falei no início, né, gente? Nós somos aquele mix. Então, isso aqui afeta muito, né? Eu posso reagir de um jeito diferente do que uma outra pessoa que tem o mesmo temperamento por conta de outros aspectos da nossa vida. Então lembrem-se disso, tá bom? Você não é o que te rotularam, você é o que você também escolhe ser e, principalmente, né, você é aquilo que Deus te chamou para ser. Você deve ser isso, né? Então escolha por isso. Você não se prenda ao rótulo de temperamentos, mas faça o seu melhor e viva aquilo que Deus escolheu para você ser, né? Então você Amém. tem oportunidade de escolha. Então lembrem-se disso. E Verdade. é isso, acertou, Claudinha. Parabéns. O que te fez pensar isso? Nós somos falantes e gesticulantes, quase falamos com as mãos. É verdade. Então, Muito. como eu tenho esse lado sanguíneo, eu falei assim, parece muito comigo. É verdade. Muito, super. Nossa, e eu sou bem. Tem umas partes que eu sou de outros, mas o sanguíneo É realmente o é o dominante. dominante mesmo, principalmente nessa parte de envolver, de ânimo, de alegria, né? Assim, eu trabalho, gente, para diminuir a voz, o tom, Mas o tom é, de né? voz, o jeito de comunicar. Mas é o desenvolvimento, é aquilo que a gente tem que se esforçar para fazer, porque o nosso natural, né? A gente tem que lutar contra ele pra Mas eu gente gosto, desenvolver. porque, sim, eu gosto muito, porque é o que traz alegria, não tem jeito. Aqui em É casa, às verdade. vezes, tá todo mundo assim, chué, e chega meu filho. Ele causa aquele Aquele alvoroço, ânimo. sabe? Aham. E aí Os todo mundo já sanguíneos são começa a muito rir. necessários. Sim, ele do nada, ele parece muito sério, né? Mas do nada ele tá Uhum, assim, e ele começa a dançar, e ele começa a cantar, ele canta o tempo todo. Então ele traz alegria para dentro de casa. Então, são necessários uhum. sanguíneos, movidos e movimento. A Muito. vida movimenta a gente. Movimento. É igual o ar, né? Eles são, né? O símbolo é o ar, então os sanguíneos são muito necessários. Eles trazem essa energia, esse ânimo. Sim. E é isso, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, aprendendo um pouquinho. A gente aprende também com vocês, né? Com Verdade. todos os seus comentários, com as oportunidades, com as falas. A gente agradece muito. Muito, muito. Então, nós vamos finalizar. Eu quero ler um versículo e depois você ora pra gente finalizar Claro. esse tempo, né, esse devocional aqui aprendendo, né, sobre nós. Deus deixou essa oportunidade de nos entendermos, né? Então, Efésios 4:29 diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então, dentro da nossa casa precisa de paz e harmonia. Então, se há linguajar sujo e insultante, acaba com isso. Senta todo mundo na Amém. mesa, fala, vamos botar um ponto final nisso daqui, porque nós precisamos viver bem, precisamos viver em harmonia. Precisamos de um Amém. pedacinho do céu dentro da nossa casa. E esse versículo É fala verdade. muito bem sobre isso. E acredito
acredito que foi bênção para a nossa vida esse conhecimento e vai nos ajudar muito, né, no nosso dia a dia. Quando a gente começar a falar, opa, vamos segurar aqui e vamos ressignificar isso. E Amém. tudo, gente, tudo melhora, tudo flui melhor. Então vamos orar? É verdade. O equilíbrio é a chave. É a chave. Boa. Então vamos. Amém. Então, vamos sim. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã que o Senhor tem nos dado, por essa terça-feira, por esse feriado, Pai, que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender, de compreender, de estudar, de aprender mais sobre nós, sobre aquilo que o Senhor nos formou. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos fez de forma perfeita, de forma cuidadosa, de forma especial. Nós te louvamos e te agradecemos. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para lidar com cada uma dos nossos temperamentos, nossas personalidades, com aquilo que afeta as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que que nós não possamos nos prender em rótulos, em negatividade, em algo que não vem de ti, Pai. Mas que possamos entender que somos seus filhos e que somos criados por ti, Pai. E que nós somos criados para sermos aquilo que o Senhor desejou que nós fôssemos. Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie a cada passo, que o Senhor nos dê sabedoria ao falar, ao pensar, ao agir e ao reagir. Derrama a tua bênção sobre cada pessoa que aqui está, Pai, sobre aqueles que passaram por aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor nos dê alegria, ânimo, vigor, que o Senhor também nos dê a forma certa de nos comunicarmos, de compartilharmos e de vivermos em equilíbrio, Pai, com os nossos irmãos, com todos nós. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e o teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que prazer e que honra Amém. esse tempo aqui com vocês, Eliamar. Amém. Bom dia para você. E que Deus abençoe nosso restante aí de feriado, né? Nosso dia. Amanhã já começa a grande maioria aí, né? Sim. afazeres. E que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, que Ele derrame sobre vocês a paz, o amor e a abundância dele sobre o seu lar. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigada, eu recebo, nós recebemos, cada um de nós. Muito obrigada, Claudinha, pelo carinho, pelo convite, pela recepção, né? Eu te agradeço e conte comigo sempre. É um privilégio mesmo estar aqui. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, tudo que você for fazer, que Deus guie sua vida, te traga muitas bênçãos, muitos frutos e lembre-se que o Senhor é com você e Ele que te faz frutificar, e você vai ver o cuidado dele sempre sobre a sua vida. Não desista, sempre viva fazendo com excelência, porque isso vai com certeza ter muitas bênçãos na sua vida, tá bom? Pessoal, passando também, se você deseja, né, tem vontade de realizar algum tipo de acompanhamento psicológico. Hoje eu faço, né? Sou psicóloga, atendo clinicamente online e presencial. Então eu fico à disposição de todos vocês. Ou se você conhece alguém, pode me mandar o contato. A Claudinha marca sempre meu Instagram, tá? Na fala. E estou à disposição. E eu agradeço muito. É um grande privilégio estar aqui. Bênção de Deus. Gente, vai tranquilo, que tá em boas mãos. Qualquer coisa, pode perguntar também, que eu mando pelo direct. E segue ela aí, já tenho a marcação dela, então segue ela lá. E que Deus continue abençoando sua vida. É o que eu tenho para te dizer hoje. Eu recebo. Em nome de Jesus. Então, fica com Deus, gente. Obrigado por estar aqui. Terça-feira que vem, estamos aqui firmes e fortes. Com Deus. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Bye. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau.